Então, hoje, neste assunto, nós vamos estar neste capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, né? Vamos estar esmiuçando sobre este assunto, deste religar, opositor. Satanás quer dizer opositor, né? Opositor. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Lembre-se que Jesus, né, chamou a Pedro de Satanás, quando ali ele estava sendo o que? Opositor sobre os propósitos de Jesus, né? Então, Satanás quer dizer opositor. Vamos entendendo, tá bom? Para que nós venhamos a crescer em graça e conhecimento. Então, a partir de 2 Tessalonicenses 2, vamos começar a entender este opositor, né? Que se tornou este religare. Não é verdade? Este religare. 2 diz assim: e agora, eu estou lendo a versão viva, é uma versão que eu gosto muito para melhor entendimento, mas vocês leiam aí na versão de vocês. E agora, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Pedimos a vocês que não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra, ou de uma carta que dizem ter sido mandada por nós, né? Lembre-se que aqui está falando quem? Paulo e aqueles seus seguidores, né? Não creiam nisso. Se vocês falarem que foi a gente que falou, entendeu? Que está já o Senhor chegando e essas coisas assim, não creiam, né? Não se deixem enganar por ninguém, não obstante o que eles digam, né? Lembre-se que Jesus de Nazaré, né? Lá na história dos evangelhos, o próprio Jesus de Nazaré tem uma passagem que ele disse, né? Se alguém disser, o Cristo ali, o Cristo lá, não sei o que, não acreditem, né? Então vamos viver pela palavra, tá bom? Vamos viver, vamos meditar na palavra, tá bom? Preste atenção, hein? Então, nesses primeiros versículos, né, aqui, o que Paulo queria dizer, né? O que Paulo queria falar para chegar até nós, né? Ali ele estava pregando, né, o dia do Senhor, né? Mas ele ainda não tinha chegado. Ele, para dizer a verdade, o dia do Senhor é o dia do juízo, né? O dia do juízo. Então ele estava ali pregando. Qual é o dia do Senhor, irmão? Preste atenção. Vocês vão lá em Isaías 61, versículo 2, que vocês vão ver ali, 61 todo ali, a profecia do Jesus de Nazaré. Para que ele veio? Vocês leem lá, né? Ele veio para libertar os cativos, né? Para fazer isso, para fazer aquilo. Vocês leem depois devagarzinho. Primeiro vocês me ouvem, por favor. Né? E ali no versículo 2 está dizendo que ele também veio para o dia da vingança do Senhor. Então, voltando aqui, então, nesses primeiros versículos, está falando assim, ó, e agora uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta. Por quê a volta, né? Ali o Jesus de Nazaré já tinha ido para a cruz, né? Ele já tinha ido para a cruz, já saiu da cruz. Eles estavam ali, então, esperando a volta. Para o quê? Para a conclusão, o juízo, não é verdade? Como física, como no corpo físico, na cruz ele está consumado, né? Ele pagou o preço, ele foi o Cordeiro Santo, lembra? Entende? Então, agora, em espírito ressurreto, teria que vir fazer o quê? A conclusão, que a justiça, era o dia do Senhor. Porque o Jesus de Nazaré, né, ele veio a pregoar o quê? A nova aliança, o novo e vivo caminho. Então, né, todo evento tem que ter, né, o quê? Uma transição. E tem aqui a conclusão da transição. Tá prestando atenção?
Então ali estavam atentos, né? Quando que será essa volta, né? do Senhor? Mas não era o Jesus de Nazaré físico que eles estavam esperando, verdade? Lembra que Jesus já ressurreto andou ali com mais de 500 pessoas, depois ele subiu e ali o anjo falou assim, esse mesmo que vocês viram subir é o mesmo que vai descer, né? Não foi o Jesus histórico que subiu, presta atenção, é fácil de entender, entendeu? Então, ali estavam esperando a volta desse ressurreto para concluir o quê? O juízo, né? O juízo, né? A derrubada do templo físico, né? Lembra-se que Jesus de Nazaré pregou em Mateus 24, a derrubada do filho, a profecia da derrubada do templo físico. Então, este religare do qual nós estamos estudando agora foi que arribou depois o templo, não é verdade? Né? O que Jesus derrubou, né? O religare arribou. Por quê? Arribando o templo, então, o que aconteceu? Então, eles passaram a ser o Senhor, né? O homem passou a ser Senhor do templo. Está prestando atenção? Então, é preciso chamar aquele que, em Jesus, o véu foi rasgado, libertou. Olha a profecia de Isaías 61. Aí, o religarem, de novo, o que? Aprisionou. Então, aqui nesse versículo 1, está nos dizendo que eles ali estavam crendo que o dia do Senhor já tinha começado, né? Já tinha começado. Vamos trazer para os dias de hoje, para a gente estar entendendo um pouquinho? Então, já tinha começado. Só que quem estava com esses rumores eram os falsos profetas. Lembra de novo que Jesus falou o quê? Quando disserem, o Cristo está ali, eles não acreditem. Preste atenção. Porque os falsos profetas, eles se entraram se intitularam como profeta, porque profeta é dom, né? Está lá em Efésios 4:11, é apenas dons, faz parte de um dos dons, né, que foi separados para aperfeiçoamento dos santos, dos separados. Mas aí eles pegou e se intitularam para o quê? Para levar medo, né? Com esta informação da vinda do Senhor, levar medo ao povo, né? Para então ser Senhor do povo. Tá entendendo? Vamos lembrar que Hebreus 1:1, né? Está lá escrito que Deus é que falava através dos profetas antes de Jesus. Quando veio Jesus, né? O profeta, então ele falou, Hebreus 1:1. E Mateus 11:13 diz que os profetas profetizaram até João. Então, aqui já tinha passado o tempo de João. Então, eles eram falsos profetas, estavam profetizando mentiras. Está entendendo, irmãos? Se profetizaram até João, né? Eles estavam profetizando mentira. O próprio Jesus falou, cuidado com os falsos profetas. Quando dizer isso, aquilo, outro, preste atenção, hein? Tá entendendo? Hoje, quando tu vê um se intitular profeta, adivinhando os CPF, adivinhando número não sei de quê, adivinhando que você ia para a sepultura e não vai mais, que Deus deu livramento, e essa história de blá, 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 entendeu? Tá te desviando, né, a atenção da verdadeira verdade, hoje para nós, do novo e vivo caminho. Entende? Porque quando você está prestando atenção nos shows, que está adivinhando isso, está adivinhando aquilo, porque eles fazem para que a gente o quê? Tenha firmeza, né? E acreditar, né? Os primeiros fazem aqueles shows. Aí depois eles falam o que querem e a gente fica deslumbrados, né? E acaba o quê? Desviando do culto racional. O culto que verdadeiramente nos transforma e que o quê? Que é verdadeiramente o quê?
A verdade que nos sacia e que nos faz o que? Crescer em graça e conhecimento. Lembra-se? João 17, versículo 17. Né? Quando Jesus disse, né, o Cristo, né? Jesus Cristo disse para o Pai grande eu sou, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. 3. De 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2. Não se deixe enganar por ninguém. Ninguém é ninguém, irmãos. Não existe bambambam que está falando que eu vou acreditar só porque ele está falando. A palavra está falando, não acredite em ninguém. Não se deixe enganar por ninguém. Não obstante que eles o que digam. Não preste atenção. Entendeu? Queira peneirar, irmãos, para poder saber, né, ter discernimento do Espírito, para saber, né, se vem de Deus ou não a palavra. Porque aquele dia não chegará. Está prestando atenção? Aquele dia não... Lembre-se, eu sempre repito, olha o tempo que foi escrito e para quem foi escrito. Apenas nós estamos trazendo esta informação para o nosso entendimento, para nós hoje sairmos dessa caixinha de dogmas, caixinhas da ignorância. Preste atenção, hein? Então, porque aquele dia não chegará, não, olha o verbo, preste sempre atenção no verbo, aí você vai ter melhor entendimento. Porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Então, esse tempo não chegará, esse tempo para nós hoje chegou, o verbo é chegou. Quando foi? No ano 70 DC, entende? Que foi o dia da destruição do templo, a conclusão de Mateus 24, que Jesus pregou, entende? A conclusão. Então, esta conclusão, né, este dia do Senhor, que está lá em Isaías 61:2, né, o dia do Senhor, da vingança do Senhor, se deu 70, no ano 70 DC, depois de Cristo. Nem Paulo viu, porque Paulo morreu no ano 67. Então, ali todos, né, muitos pereceram. Há alguns, né, que viram, chegaram a ver esse dia do juízo. Dos apóstolos, o único que viu foi João, entende? Então, por isso que há até um louvor e diz, né? E está escrito no livro de Apocalipse, João viu, né? Porque ali no capítulo 1 de Apocalipse, né? Christos, né? Ali em espírito, né? Levou também arrebatado em espírito João e ali deu toda a incumbência para as igrejas da Ásia, né? Da Ásia, aquelas igrejas, né? Então, há um simbolismo para os nossos dias somente na igreja de Laodiceia e Filadélfia, né? Então, mas depois, nesse outro dia, falaremos sobre isso. Mas, então, nós temos que atentarmos para a palavra verdade, para não ficarmos na ignorância da mentira, como Israel, né, ficou, né? Leia lá Oséias 4, ali do versículo 1 ali até o 6, né? Ali no 1 mesmo, me parece, ali já está escrito ali que eles não tinham conhecimento de Deus. Mas, irmãos, nós temos hoje a faca e o queijo na mão para entendermos, né? Para entendermos, preste atenção. Então, nós não precisamos de um religare. O véu foi rasgado de alto a baixo na cruz. Temos o quê? Livre acesso. Temos até louvores que muito falar sobre isso. E nós estudamos a palavra, sabemos. Então, não precisamos. Sabe por que nós descansamos num religare, num intercessor? Né? A palavra diz que o único mediador entre a terra e o céu é Jesus Cristo. Me parece que lá em João 3,13 diz que ninguém foi ao céu a não ser aquele que veio de lá, que foi o Jesus, né? O resiliente que veio, o resiliente, né? De Jesus de Nazaré.
Então, nós hoje, né, pela graça sois salvos, né? Ali está falando, eu repito, está falando com os judeus, com os hebreus, mas nós pegamos a informação para nós crescermos na graça e no conhecimento, né? Então, pela graça, eles foram salvos, né? O que é graça? Favor imerecido, né? Aí nos remete a um outro dia, um outro estudo que nós vamos falar sobre Jesus e Barrabás. Tem a ver. Efésios 2:8 tem a ver com Jesus e Barrabás, tá? Nós vamos depois fazer um vídeo sobre isso. Então, não se deixe enganar por ninguém, não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Trazendo para os dias de hoje, vamos falar abertamente que nós vivemos a aliança eterna, né, da graça, mas o que? É uma rebelião quando o que? Se volto para as Escrituras, se volto para palavras de antes do Messias, antes de Jesus. Eu vou dar um exemplo, né? Malaquias, Abraão, Davi, Êxodo, José, todas essas palavras que é história, né? Não é doutrina. É uma palavra que é anticristo. O que é anticristo? É antes do próprio Jesus de Nazaré, né? Malaquias foi o último profeta profeta que Deus falou através, né? Que era Deus que falava, nós já falamos sobre isso, Hebreus 1:1, que é Deus que falava pelos profetas. Então Deus falou, né, através do profeta Malaquias, né? Foi o último. Para o quê? Para Israel, para aquela advertência daquele povo, não é verdade? Depois ele ficou 400 anos ali no silêncio, né? Para depois ele vir o profeta que foi o Jesus, né? Para trazer a incumbência que ele pegou lá, né? Quando estava a Atalaia, Ezequiel, né? Lê ali a partir do capítulo 2. Então ali o Jesus, o Nazareno ali cumpriu a incumbência, né? Mateus 10, Mateus 15:24, ele disse ali, né, para aquela mulher do queria comer migalha do pão, né? Ele disse assim: eu vim somente, né, para o quê? Para Israel. Não é verdade? Ali em Mateus 10, versículo 5, ele quando criou ali a sua igreja, né? Foi Jesus de Nazaré que criou a igreja, ali os 12, ele enviou eles a pregar, né, a toda a criatura, daquele tempo, a toda a criatura, né? Todos os judeus ali, todos aqueles ali que eram religiosos, né? Fariseus, saduceus, tinha os zelotes, tinha os essênios, né? Do qual Jesus veio na linhagem que veio dos essênios, né? Dos essênios. Porque voltando lá nos raciocínios, lá de Adão, o primeiro Adão, né? Que trouxe o pecado do mundo, né? E ali o segundo Adão, Jesus, o que tirou o pecado do mundo, não é verdade? Então lá no primeiro Adão, ele teve, né, os dois filhos que, né, matou um ao outro, mas ele depois teve o que? Um filho chamado Sete. Então, esta linhagem predestinada, né, que de antemão, né, antes de ter os montes, já era filhos, né, vem dessa linhagem de Sete, entendeu? Que somos nós, né, o povo remanescente, que passamos pelas guerras, do qual o general é Cristo, e, né, até aqui nos ajudou, né? Mas ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, lembra? E ele disse lá em João 17, acho que versículo 16: filhinhos, estáis no mundo, mas vocês não são desse mundo, assim também como eu não sou. Então há um povo remanescente, né? Que hoje não é a igreja, mas é a nação,
né? Isso também é um outro vídeo, uma outra aula que eu vou estar falando para vocês, tá? Então, preste atenção. Vamos terminar de ler aqui. Então, é desse jeito. O mundo gira, nós medita e nós explica. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.